Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Paz do Senhor. Privilégio estarmos aqui, né? Para verdade. compartilhar mais uma palavra, Isa. Amém. E hoje a gente está aqui para falar um pouco mais sobre filhos, né? Falando aí uma palavra para os pais. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Como a gente sempre, na verdade, tudo que tem na palavra de Deus é importante, né? Mas vamos falar aí uma palavra direcionada realmente para os pais. Vamos orar antes de começar? Amém. Eu oro, Senhor. Pode orar. Glória a Deus. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós entramos na Tua doce e maravilhosa presença, Pai. Para te louvar, para te agradecer, exaltar e bendizer o Teu santo nome, Pai. Pois é um privilégio que o Senhor nos concede estarmos aqui, Pai. Para trazer essa palavra, que o Teu Santo Espírito possa ministrar, Pai, Ele tem a liberdade aqui conosco, no nosso meio, Pai. Amém. E essa palavra, Senhor, ela não volte vazia, mas ela cumpra o seu propósito, Pai. Porque ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Nosso tema, né, dessa live hoje é o legado, né? Legado, o que significa legado? É uma herança? É deixar algo, né? Vamos falar um pouco sobre isso, para trazer de uma maneira bem simples, né? Dentro da palavra, claro, né? Mas que você possa entender, tá? Seja uma coisa que você, através do teu espírito, que o teu Espírito Santo testifique ela no teu espírito, amém? Amém. Então, quando a gente fala em legado, a gente está falando mais sobre os valores, né? Tudo aquilo que você deixa de herança para os filhos. Mas não precisa ser necessariamente nos seus filhos de sangue. Pode ser que você tenha deixado um legado para um filho seu na fé também. E nós vamos aqui falar um pouco sobre o que a Bíblia diz sobre isso, né? Então, eu vou começar abrindo lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 19. A tecnologia não está me favorecendo aqui. Tranquilo. Vamos lá. Gênesis capítulo 18, versículo 19. Amém. Então diz assim. O Senhor diz para Abraão, né? Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem nos caminhos do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Então, Deus está ordenando aí para que ele conserve os seus descendentes no caminho do Senhor. Então, tudo aquilo que a gente aprende a respeito da palavra de Deus, a gente tem a obrigação de passar para frente, para que tudo isso seja conservado, certo? Então, pode ser que você tenha sido uma pessoa que cresceu aprendendo os caminhos do Senhor. Desde criança, aprendeu lá dos seus pais e você tem a obrigação de passar para os seus filhos. Pode ser também que você seja uma pessoa que só foi ouvir sobre a palavra de Deus depois de adulto, como é o caso do Zé. Ele não aprendeu sobre a palavra de Deus desde criança, não foram os pais dele que passaram isso para ele. Mas ele tem a escolha de passar para frente, de fazer com que esse legado continue na família dele. Não pare somente nele, para que ele passe para os filhos e filhos para os netos e que a palavra de Deus seja conservada aí, os caminhos do Senhor. E é uma escolha que a gente faz. Se você teve a oportunidade, como foi no meu caso, de aprender sobre isso desde criança, que maravilha! Que você permaneça nesses caminhos e que você entenda a sua responsabilidade de passar para frente aí para os seus filhos, para os seus netos. Mas se não for o seu caso, que você entenda que da mesma maneira você tem a responsabilidade de passar isso para frente. Para que não aconteça com seus filhos ou netos, bisnetos e seus descendentes, de não conseguir ouvir isso dos seus pais. Que eles só possam ouvir sobre a palavra de Deus depois de adulto, depois de ter apanhado bastante, depois de ter sofrido aí sem necessidade, né? É verdade, né? E você falou uma coisa muito importante, né? Que no meu caso, eu não ouvi quando pequeno, não tive esse legado dos meus pais. Mas, já maior de idade, né? Eu tive a oportunidade de ouvir
né? E quando eu ouvi, eu recebi, eu entendi a importância dessa mudança, dessa transformação e desse legado, porque esse papel também a igreja faz. Sim. Né? A igreja faz esse papel no evangelismo. E não né? necessariamente você precisa ouvir dos seus pais. Sim. Como eu falei, você pode ouvir de um pai na fé, que vai ser uma pessoa que vai ter a função aí de te disciplinar na palavra, mesmo não sendo seu pai ou sua mãe. Exatamente. Então, quando eu recebi, eu acolhi no meu coração, né? E houve essa mudança, essa transformação. E eu entendi também desse legado, qual o meu papel e a minha responsabilidade com a minha família, né? De poder dar continuidade, como fala o texto, né? Começou com ele, mas vai dar continuidade. Não pode terminar, parar em mim. Não. Tem que ter uma continuidade, né? Para poder que isso seja realmente conhecido e para que aquele que não conhece ouça e veja, né? Ter essa revelação e possa receber com o coração quebrantado também, né? Exatamente. E é lógico que a gente sabe que esse legado ele envolve também o nosso testemunho Sim. de vida, porque às vezes a gente sabe, não é muito falar, né? Não. Mas só a mudança e a transformação, e eu posso dizer para você, é muito poderoso isso. Exatamente. Né? Então, o legado, quando a gente fala no mundo, se fala em herança, né? De coisas, né? Dinheiro, bens materiais, casa, carro, tudo isso. Realmente é importante também. Mas isso tudo é o quê? Passageiro, né? Agora nós estamos falando de um legado que está diante da palavra espiritual, exatamente, que é eterno, né? E que realmente transforma vidas. Exatamente. E a Bíblia nos mostra algumas situações aí de pessoas que receberam um legado, né? Eu vou ler lá em 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 3, tá? Amém. Então, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 3 em diante, Paulo está falando para Timóteo, né? Ele fala assim: dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Então, ele mostra aí que Timóteo teve um legado, que foi da sua avó e depois da sua mãe. Então, o exemplo delas fez com que Timóteo permanecesse aí nos caminhos e tivesse esse legado. E aí, isso entra aquilo que a gente já falou em outras ocasiões aqui, em outras lives. Tudo que a criança aprende é pelo exemplo, né? Então, para ela vai ser bem tranquilo amar e conhecer ao Senhor com prazer se ela percebe que o pai e a mãe ama e conhece o Senhor cada dia mais com prazer. Se ele percebe que o pai e a mãe têm experiências com Deus e que isso traz felicidade para eles, que eles têm prazer em compartilhar sobre isso, para a criança vai ser algo natural querer participar disso também, né? Amém, glória a Deus. E como você falou do exemplo, né? Eu vou aproveitar você tem um exemplo na sua família, né? Tenho. Você tem, né? Você foi discipulada por uma pessoa que ama o Evangelho. Sim, que é sua avó, bastante, né? exatamente. Que é sua avó que te ensinou, você até conta, né? Como que era, né? E detalhe, isso é uma coisa que eu acho que serve bastante aí para o dia a dia. Se você reparar, Jesus, quando os discípulos traziam algum tipo de questionamento para ele aproveitava para discipular esses discípulos, né? Para ensinar dentro da palavra e tudo aquilo que eles precisavam aprender naquele momento. E aí, era exatamente assim que a minha avó fazia, né? Então, dando um exemplo aí, uma vez tinha lá 3 balas. Então, ela deu uma para mim e uma para minha irmã. Sobrou uma, né? E ela falou, essa daqui deixa, eu vou comer, porque eu não vou dar 2 para uma e a outra vai ficar com uma só, né? E aí, mais tarde, quando ela foi ver, a bala não estava lá. E ela perguntou, quem foi que pegou? E aí a gente falou, não fui eu, não peguei.
ela falou, quem comeu? Desculpa, ela falou, quem foi que comeu essa bala? Eu não comi. Aí minha irmã falou, eu também não comi. Aí ela falou, não foi ninguém que comeu? Então tá bom, vai lá no quarto, pega a Bíblia e vai ler sobre Atos 5. Nossa, você leu ele? Em Atos 5 fala a história de Ananias e Safira. Que foi quando eles tinham que falar para Paulo quanto que eles tinham vendido os terrenos e Ananias chegou e mentiu. Não falou o valor real que ele vendeu. Ele queria ter ficado com uma parte do dinheiro para ele, então ele falou que vendeu, sei lá, por metade. E aí Ananias caiu morto na hora, porque ele mentiu. Depois, mais tarde, a esposa dele chegou, que era Safira. Quando perguntou para ela, ela mentiu também. Ela não sabia que o marido tinha morrido. E ela caiu morta também na hora. Aí nós voltamos e a minha irmã ficou desesperada. Falou, vó, eu não quero morrer. Você perguntou quem comeu. Eu não comi, tá aqui, ó, tá aqui no meu bolso. Ela tava com a bala ainda. E assim, a gente tá dando risada, mas é verdade, porque verdade. ela ensinou pra gente dentro da palavra Amém. o quanto é sério essa questão de mentir. Então, tudo que a gente ensina para a criança dentro da palavra, ela vai aprender muito bem. E a gente precisa entender que o legado, né, ensinar pelo exemplo, é isso. É mostrar, por exemplo, para a criança, ai, eu tenho uma pessoa que me trata mal. Ai, tem pai que vai lá e fala, se ele te bater, bate nele de volta. Mas não, a gente ensina dentro da palavra. A palavra diz que a gente tem que orar pelos inimigos. E por aí vai, né? Exatamente. Então, você teve um legado aí, Tive né? bastante, exatamente. Maravilhoso. E louvado seja o Senhor, porque se todos pudessem ter, né? Exatamente. Como a gente falou, nem todo mundo tem esse privilégio, né? É como a gente fala para nossas crianças hoje, né? Vocês são privilegiados, porque vocês estão tendo um legado. E né? conhecendo a palavra desde pequeno, Desde pequeno, então nós estamos ali deixando um legado para eles também, né? Dentro de uma verdade que é a palavra, nada mais e nada menos, e sim a palavra para eles, né? Como você falou, né? Você vê que no momento que ela levou vocês para o temor, né? Olha como veio o temor, né? E aí a sua irmã já pegou e se entregou, né? E falou, olha, foi eu, né? E se a sua avó tivesse deixado, deixa pra lá, só uma né? Quer dizer, qual a consequência seria disso? Exatamente, Né? Então a gente, o legado, nós temos que entender que tanto tem o legado que é para bênção, mas tem o legado também que é para maldição. Maldição, né? Que não corrige na hora que tem que corrigir, né? Mais ou menos assim, na hora que você tem que falar um não fala porque acha que se vai dar trabalho, não. A gente também tem que aprender, né? É um legado com as nossas crianças, com nossos filhos. Então, como eu disse antes, eu entendi isso, né? Eu tenho uma responsabilidade. E falando espiritualmente, como eu vou cobrar da minha filha um posicionamento se eu não tenho esse posicionamento? Como eu vou cobrar dela, né, se envolver na obra, fazer a obra, se eu não faço? Né? Exatamente. E assim, então é o legado que eu vou deixar para ela. Porque nós, como nós falamos para nossas crianças, e como já tem criança, que era criança e que hoje é adolescente, e já é tia, agora, né? Já está na continuidade. Verdade. Então a gente tem casos vividos e a gente dá como exemplo para as crianças. Tá vendo essa tia aqui? Ela é o legado. Ela vai continuar. Porque eu e a tia Isa... Não vou durar para sempre. Vai ficar para sempre. Então esse legado tem que continuar. A obra tem que continuar. Então nós também fazemos esse papel. Agora o papai e a mamãe têm que fazer esse legado constante. E discipular, como a Isa falou, você também na sua casa. Você discipula teu filho. E sabe? tem que aproveitar aí as oportunidades, né? Surgiu uma questão, vamos levar para a palavra. O que a Bíblia fala sobre você brigar com seu irmão? O que a Bíblia fala sobre mentir? O que a Bíblia fala sobre desobedecer? Porque aí a criança vai aprendendo de acordo com as situações do dia a dia. E o principal de tudo é o pai e a mãe ser coerente. Se você fala para o seu filho, tudo exorta ele na palavra, você tem que ser o primeiro a dar o exemplo, né? Exatamente. Não adianta nada ele perceber que você chega aqui na igreja, vamos supor que você trabalha lá com as crianças, junto com a gente. Aí você vai lá e ensina para as crianças que tem que ser assim, assim, assim. E quando chega em casa, o seu próprio filho vê que você não trabalha, não faz da mesma maneira. E aí? Porque aí, que exemplo que você está dando, né? Se você quer que seu filho siga um determinado legado, você tem que ser o primeiro a tomar maior cuidado
para nunca desviar desse caminho. Porque a partir do momento que ele percebeu que você fala uma coisa, mas faz outra, ele na hora vai perceber. E as crianças falam. Exatamente. O que mais tem é criança que fala lá. Entrega. Então, por exemplo, mês passado a gente estava falando sobre comprometimento, né? Mês retrasado, perdão. E aí eu falava, ó, se você prometeu que vai fazer alguma coisa, você tem que cumprir, né? Você tem que fazer, começar um negócio e ir até o final. Aí minha criancinha falava, ai, meu pai não cumpre, porque ele prometeu para minha mãe que ele ia chegar mais cedo para ir em tal lugar com ela e ele não chegou. E a criança fala. É óbvio que tem situações e tudo mais, mas a gente tem que entender que tudo tem que ser explicado para a criança. E não caia na besteira de pensar assim, ah, mas ele é muito pequeno ainda. Espera crescer mais um pouquinho, eu explico. Gente, crianças entendem muita coisa. E às vezes quando você vai explicar, ela já tinha entendido fazia muito tempo. Exatamente. E isso que você falou, acontece muito, né? Às vezes entender assim que não é a hora, né? Ah, é muito cedo, né? Mas para e analisa. Eu falei isso domingo na IBI, né? Para as crianças lá, né? Que a minha filha, ela chegou aqui com 13. Ela já está com 25. Olha como passa rápido. Né? E se eu não aproveitar, não rever esse tempo para com as coisas de Deus, para esse legado, passou rápido. Daqui a pouco eu estava um adolescente confuso, não tem limite para nada, porque eu não coloquei, eu não dei esse legado para ele. Né? E, então, assim, aí a gente fala, pô, e agora? Aí, né, a gente até aprendeu que, aproveitando falar sobre isso também, não é não é o legado, sai um pouquinho, mas existe dois tipos de fé, não tem? A gente falou, a fé preventiva e a fé corretiva, né? Então, aí, graças a Deus que a gente pode, quando dá para corrigir, ainda é tempo, né? Mas, assim, é mais trabalhoso. Prevenir, né? É melhor, como você falou, não pense, é porque é pequeno ainda, não. As nossas crianças hoje, elas são muito espertas, inteligentes, prestam atenção em tudo. Se você falar alguma coisa errada ali na IBI, tem umas que te corrigem. Não, tio, não, a tia já falou que não. Quer dizer, porque ela presta atenção. Né? E aqueles que quando você começa a contar, fala, ah, mas eu já assisti lá na minha casa o filme disso aí, mas não aconteceu assim não. Exatamente. Foi assim. Né? Então você tem que estar sempre muito esperto. Criança vai pegar você muito. Se você for incoerente então, se você falar para ela assim, olha, é proibido fazer tal coisa. Pode passar 10 anos, se você fizer, ela vai falar, mas você não disse que era proibido? E aí, então, o que você fala? Exatamente, né? E dentro desse legado, né, Isa, muita coisa, a gente vê muito acontecer isso. Aconteceram muito na igreja, né? No modo geral, né? Crianças que, como tiveram, como nós falamos, né? Mesmo no berço evangélico, né? E aí, quando se torna jovem e adolescente, estão querendo o quê? Sair da igreja. Gente, tem alguma coisa de errado nisso. E eu vou falar o quê? É o legado. É um legado. Por quê? De repente eu, como pai, eu venho para a igreja, mas venho naquela, eu tenho que ir, eu tenho que estar lá, eu tenho que, né? E isso daí para a criança, ela percebe isso. Quando você vem com alegria, quando você vem porque você entende que é importante, tá aqui, passa isso para ela, né? Que ela tem que ficar lá na escolinha para aprender, enquanto você está ali recebendo a palavra, entendeu? E você pratica o que você recebe. Porque quando a gente não pratica, não há mudança. Olha que legado nós estamos deixando se nós, como pai, o nosso filho de novo não vê eu orando, não vê eu participando, não vê eu fazendo, como eu vou falar para ele faz? Como que eu vou falar para ele? Você tem que participar. Por exemplo, jovens e adolescentes, né? Ah, tem o TM4 de vocês, tal. Filho, ó, você tem que ir. Ah, pai, mas você não vai? Eu vou por quê? E você vai receber essa resposta. Então, né? É verdade. E tem uma outra questão. Tem pais que buscam, que oram, que vão à igreja, mas não se preocupa em passar isso para o filho. Pensa assim, quando ele crescer, ele vai ter suas experiências com Deus. Quando ele crescer, ele vai se interessar. Por enquanto, deixa ele brincar, ele é criança ainda. Por enquanto, deixa... Mas não. A criança pode servir desde pequeno, ele pode se interessar pela palavra de Deus desde pequeno. Não é assim, só depois que cresce. Porque depois que crescer, ele vai se interessar por outras coisas. E aí? Exatamente.
Exatamente. O que a gente faz? Aí tem que correr atrás do prejuízo. E é muito pior. Lá em Salmos 44, versículo 1, tá? Diz assim: com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Então, é importante que a gente vá passando para as crianças e contando para elas as nossas experiências com Deus. Porque isso vai despertar nelas vontade de ter suas próprias experiências, né? Elas vão ver assim, nossa, meu pai disse que aconteceu tal coisa com ele. Meu pai contou que foi orar por tal pessoa e a pessoa foi curada. Eu também experimentar isso. Meu pai contou que fez isso, minha mãe contou que fez aquilo, minha tia, minha avó, entendeu? Então, que você consiga passar para o seu filho de uma forma tão feliz as experiências que você teve com Deus, para que ele queira viver também as suas próprias experiências. Porque é aquele negócio que a gente já ouviu várias vezes, né? Filho de crente não é crentinho. Então, a salvação é individual, cada um tem que passar para o seu filho o legado para que ele busque ter suas próprias experiências, ter seu próprio relacionamento com Deus. Porque eles vão crescer e não vão poder ficar dependendo do pai e da mãe para sempre. É igual um exemplo, você enquanto a criança é pequena, você vai dar comida na boca, você escova o dente dela, mas conforme ela vai crescendo, ela come sozinha, ela escova os dentes sozinha, ela se troca sozinha, coloca o tênis sozinho. Quando ela crescer, ela também tem que ter suas próprias experiências com Deus, não vai depender do pai e da mãe para sempre. E hoje em dia eles estão cada vez mais espertos, aprendendo a ler e escrever mais cedo, e aprendendo a ter sua autonomia cada vez mais cedo. Então, por que não nessa área também a gente incentivar para que a criança tenha a sua própria autonomia? Se ele já sabe ler, para ler uma revistinha, para ler um livrinho infantil, por que ele não pode ler uma Bíblia? Exatamente. É importante, ele tem capacidade para isso. E é bom que ele até vai aprender aí um vocabulário melhor, vai aprender coisas novas, vai ajudar ele, inclusive, na parte da escola. Amém. E você falou uma coisa aí muito importante, a questão da experiência, né, e o testemunho dos pais para com os filhos dentro de casa, né? Eu te falo, eu louvo a Deus porque as minhas vitórias, né, os meus sucessos, eu compartilho com a minha família, né? Sim. Eu coloco diante delas e glorificando o nome do Senhor, porque olha, filha, o pai orou, né? Olha o que aconteceu, sabe? Isso vai despertar nela, porque nós temos que trazer Deus, né, presente. Sim. Deus é presente nas nossas vidas, né? Então, assim, Deus, ele está nos momentos bons, tá nos difíceis, tá em todos os momentos. Em todo momento, eu falo assim para mim em casa, a gente não começa nada se antes, pelo menos, lançar sobre Deus, pedir a direção dele, né? E a gente tem vivido isso, nesse momento tão difícil que estamos vivendo, né? Mas nós temos sobrevivido e estamos firmes aí na caminhada, né? Prosseguindo, né? E mostrando para ela, filha, como diz lá, né, em Provérbios, né? Esse caminho, você tem que continuar nele. Sim. Não negocie por nada, não se desvie por nada, né? Você vai ter, vão vir as responsabilidades para você, mas você tem um Deus sempre contigo, para que você busque, através do Espírito Santo, a direção, né? Para que você não venha sofrer. Porque um pai, uma mãe, né? A gente não quer que eles tenham as experiências amargas ou difíceis, né, que nós tivemos. Sim, agora vai ser uma vida melhor. Mas como você falou, eles vão chegar a uma certa idade, eles vão começar a decidir, escolher. E é o que eu falei agora, sobre os que nascem no berço. E por quê? Porque não tiveram essas experiências, não tiveram esse discipulado. Como nós falamos também. Você falou do mês passado, que foi, né, sobre comprometimento. Nós estamos falando esse mês sobre o quê? Zelo. Então, papai e mamãe, né, nós já falamos isso em outras lives. A gente fica tão feliz quando um pai e uma mãe procura nós e pergunta, olha, qual é a administração, né? O que você... Para dar continuidade lá. Porque a gente fala para eles, olha, vocês têm que zelar, vocês têm que, né, dar vários exemplos para eles. Mas lá no dia a dia em casa, será que ele está vendo
esse exemplo. Né, de zelo e tal, né? Veja bem, você pode falar, né, tem aquele ditado, faço o que eu faço o que eu mando, digo, mas não faço o que eu faço. Mas a criança não funciona assim, funciona assim. Ela funciona no que ela vê, no exemplo que ela vê. Né? Aí funciona mais do que palavra. Porque uma criança, quando ela vê um exemplo, quando você pede para que ela faça, ela não vai ter dificuldade. Porque ela está vendo você fazer. Né? Então a gente, também nesse mês, estamos falando sobre isso. Esse legado na vida dela, sobre zelo, como zelar pelas coisas próprias. Pelas coisas dos outros também, né? Então, assim, essa questão do legado, ele abrange muita coisa, né? Mas a gente está colocando aqui algumas coisas que são pertinentes, né? E papai e mamãe, lembrando, vocês são as principais peças desse legado. A igreja, ela contribui, nós também contribuímos, mas vocês nos ajudam muito mais quando tem esse comprometimento, né? De dar continuidade àquilo que está sendo ensinado. É a mesma coisa nós adultos. O pastor, a igreja, nos discipula, nos ensina, né? Nos dá um legado e tudo. E se eu não praticar, se eu não me interessar em fazer isso, não vai mudar nada. E o que eu vou deixar? E é muito triste isso, né? E é o que a gente hoje vê. Pai e mãe, né? Não estamos aqui querendo apontar ninguém, não. Jamais. Mas dizer para você, precisamos deixar um legado, como Paulo fala aqui a Timóteo, como fala a avó e a mãe, né? Dos pais, né? Do filho na fé dele. Ele deixou um legado. Nós podemos deixar também. Sim. Amém? E a gente tem que tomar cuidado para não acontecer, por exemplo, como é o caso de Eli, como está lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 2. Deixa eu abrir aqui. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 22, tá? Ele fala assim: Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando em meio ao povo do Senhor. Se um homem peca contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por eles? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão do pai, pois o Senhor queria matá-los. E aí, a gente entende o seguinte: a Bíblia fala do profeta Eli, falou que Samuel vivia lá, foi morar no templo com ele, ele ensinou Samuel, mas ele não soube deixar o legado para os próprios filhos. Então a gente também tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente vai ver uma pessoa que ela ora, que ela busca o Senhor, que ela é uma pessoa irrepreensível, mas ela não soube passar esse legado para os seus filhos. Então é necessário que seja passado isso para os filhos. E muitas vezes a gente fica tentando poupar os filhos, sabe? Ah, não, deixa que eu oro por você, porque a criança na hora de orar vai orar com as palavras dela, vai ser um pouco mais difícil. Não, deixa que eu oro. Ah, não, você não quer ir hoje para a igreja? Tudo bem, fica aí brincando, pelo menos eu vou lá para o culto, não me preocupo com você. Vão acontecendo situações no dia a dia em que a gente vai deixando passar, para não disciplinar, para não ensinar, para não instruir na palavra. E vai chegar uma hora que vai ficar muito mais difícil de deixar esse legado, né? Antes da gente começar aqui, a gente estava comentando que o caráter da criança é formado até os 6 anos. 6 anos é muito novo. Então, tudo que a criança vai ter aí formado, boa parte das suas características, vai ser formado até 6 anos. É muito novo. Então, a gente não pode deixar passar. A gente não pode fazer assim: agora eu tô com pressa, não dá tempo de eu ensinar. Depois eu dou uma bronca, depois eu resolvo, depois eu explico, depois eu converso. Não posso agora parar para brincar com você. Brinca aí, toma aqui o celular, ou vai ali na televisão que eu não tenho tempo agora de te explicar. Eu entendo que é corrido para todo mundo, é óbvio que é. Mas se a gente deixar passar, vai dar muito mais trabalho para corrigir.
É bem melhor, como o Zé falou antes, é bem melhor prevenir do que depois ter que corrigir. Exatamente. É bem melhor. Então, assim, eu sei que filho dá trabalho, e realmente dá. Mas se a gente não fizer esse trabalho aí, a gente pode lá na frente sofrer muito. Porque quem é o pai e a mãe que não sofre vendo seu filho sofrer? Então, é melhor que você despenda muito mais tempo e mais trabalho, vai dar muito mais trabalho, vai ser mais sacrificante, vai gastar muito mais seu tempo, vai te dar cabelo branco, mas depois lá na frente você vai olhar e falar, valeu a pena. Do que depois lá na frente você falar, e agora? Como é que eu vou fazer para corrigir isso? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu deixei passar? É óbvio que o Senhor nos dá novas chances todos os dias, mas a gente tem que aproveitar todas elas, porque a gente não sabe o dia de amanhã, certo? Então, que a gente possa entender aí, assim como diz lá em Provérbios 22:6, instrui a criança no caminho que deve andar, porque aí quando ela crescer não vai se desviar dele. E esse instruir envolve muita coisa. Não é só falar que todo domingo tem que vir no culto, que tem que fazer as atividades da EBI, que tem que orar antes de dormir, antes de almoçar. É muito mais. Muito mesmo. E vai dar trabalho. Porque filho dá trabalho, né? Você que tem sabe mais que eu. E assim, você então, dá trabalho e a gente quer, assim, você não pede para Deus para ter um, né? Às vezes, com certeza. Eu quero ter um filho e tal. Aí quando vem o filho, né, acha que é aquele anjinho que não vai quebrar nada, que não vai mexer. Não, tudo bem, você. Eu posso falar isso. Eu tive uma filha que a minha esposa, a gente nunca teve um problema para ir numa casa e de repente ter que prender, segurar ela porque vai destruir a casa da pessoa. Não, porque existe limite. Coloca limite. O não também, coloca um não nisso aí, tá? Mas assim, eu queria entrar aqui no legado, como foi falado aqui, né? Os filhos estavam fazendo o quê? Envergonhando, né? Envergonhando. Aí eu vou te falar, se você negligenciar esse legado, você vai ser envergonhado. Você vai ser, a gente vê, conheço pais que são envergonhados pelos filhos. E eu digo mais, antes você ser envergonhada porque a criança corre e sobe em cima das coisas e derrubou vasos, do que você ser envergonhado quando seu filho for adulto e tiver aí uma conduta. Sim, como foi o caso. Que você passar vergonha, é muito pior. Exatamente, muito pior. E a criança quebrar um negócio, todo mundo está acostumado. Porque uma criança vai falar, é criança e tal, mas também tem uma questão de disciplina, limite, claro. Limite e tudo, né? Mas a gente está falando de algo mais sério. Isso, agora o legado, né, se você não deixar esse legado, né, de princípios e valores, né, não um terreno de honrar, de respeitar, isso já faz parte de educação. Agora é internos na vida do filho, né, o temor, né, do Senhor sobre a palavra, como você falou, na questão da oração, na questão de ler a Bíblia, de tal, ver esse exemplo no pai e na mãe, um pai que ora, um pai de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus que teme ao Senhor, né? Que dentro de casa se respeitam, se amam, mostra para o filho que a família não é o que desdenham aí, que esqueci a palavra agora, falido, né? Ultrapassado. Não, é um projeto de Deus, e quando Deus, ele habita dentro do nosso lar, nas nossas vidas, meu Deus do céu, é muito... Você chega na casa dessas casas, você sente a presença de Deus. Ao contrário também. Você não vê, parece que está carregado, está pesado, porque não existe um legado ali dentro, né? Do pai para com o filho, como a Bíblia diz, quem tesoura são os pais, como lá em Deuteronômio fala. Você tem que instruir, deitado, levantando, andando, em todo momento essa palavra está. E como? Não é você, às vezes você não pode pegar a Bíblia e ler lá com o teu filho e tal, não, mas você tem recebido essa semente. A boca fala que o coração está cheio, né? Declarar palavras que edificam, né, a vida, né, a autoestima, e trazer esse legado para as vidas das nossas crianças. Deixar isso, para que quando ela venha constituir família, ela vai falar, não, família é de Deus. Família é de Deus. Uma assim, né? Eu tive uma assim. Eu quero o meu casamento como o do meu pai e da minha mãe. Sim.
não existe não é, eu estou falando aqui que é tudo bonitinho, não, mas a gente teme ao Senhor. Sim. Nós temos uma coisa maravilhosa que é o Espírito Santo, porque quando um falha com o outro, ele nos leva ao arrependimento, e a gente vai lá e pede perdão, como está lá em João 1,9, todo pecado confessado, ele é fiel e justo para perdoar. E eu falo para minha filha, às vezes, né, jovem, adolescente, tem essas indiferenças. Eu lembro quando chegou, não, porque fulano, filha, você tem que aprender a viver com as indiferenças. Você vai ter que aprender. Então, eu estou fazendo o quê? Um legado. Eu estou discipulando a minha filha. Né? Às vezes fala, quem tem que discipular é o líder. Ei, começa com você. Você discipula. Você faz, né, uma parte e o líder faz outra. A igreja faz outra parte. E junta aí, né, para fechar isso aí. Então, esse legado, ele é muito importante. Né? A gente não pode nos enganar. Né? E nem querer dar um passo maior, mas tudo no seu tempo, da maneira correta. Sim. Né? Revir o tempo, né? Ter momento de qualidade dentro de casa, com a família, com os filhos, né? Porque os nossos filhos, eles são como flechas, né? Na mão, para onde nós estamos lançando nossos filhos? Para onde nós estamos lançando? Nós temos que ter convicção disso, né? Para o caminho do Senhor. Ou nós estamos assim, a igreja, né, faz a parte lá, então vai para a igreja, aprende lá, tá bom, tal. Não, e glória a Deus pela igreja. Sim, mas a maior parte do legado, quem deixa são os você pais. resume, né? Tem uma continuidade. Com certeza. Então é muito importante, né? Como a palavra diz, né? Que a gente não venha ser envergonhado. Eu louvo a Deus. E eu creio que eu nunca envergonhei meu pai, em momento algum, e eu quero que a minha filha jamais, eu declaro, não me envergonhe em momento algum. Erra. Corrige. Errou, corrige. Amém? Amém. E aí, para finalizar, a gente precisa entender o seguinte, que como os pais são de carne e osso, são seres humanos, Sim. nós vamos errar. Os pais vão errar. É natural. Mas assim que você perceber que você errou, se exaltou, falou mais do que devia, passou da conta na hora de dar uma bronca, falou até umas palavras aí que não deveria falar, palavras de maldição, na hora você deve se arrepender, sentar com a criança, explicar para ela, falar, você estava errado, você precisava ser corrigido, mas eu exagerei, passei da conta, falei mais do que precisava, mas a partir de aqui, até aqui você estava errado, eu tinha que te corrigir. Me desculpa porque eu exaltei, que eu passei da conta, mas que você precisa ser corrigido, precisa. Para a criança entender que não é normal, apesar da pessoa estar errada, a gente se exaltar, a gente passar da conta, porque a gente perde a nossa razão também, né? E aí sempre vai acontecer situações que a pessoa pode errar. Pai e mãe também erram. E é natural você perceber que está errado e pedir desculpa, não é porque é para uma criança que você não possa pedir. Certo? Exatamente. E você falou uma coisa que, quando você falou errar, graças a Deus que a gente erra e pode corrigir. Sim. Né? Eu já tive momentos assim com a minha filha, eu tive que ser, como você falou, mas eu percebi que eu fui muito assim, autoritária, aquela, sabe, Passou um pouco da conta. Mas o Espírito Santo me trouxe naquele lugar de desce um pouco, né, fica aí, se acerta. Né? Olha, como você falou, até aqui eu não retiro, porque foi uma exortação, mas eu passei ali, né? Me perdoa. Né? Gente, isso não é você perder a autoridade, pelo contrário, é você ganhar. É você ganhar o legado para o teu filho, para a tua filha. Poxa, ver que você mesmo sendo pai, sendo autoridade sobre ela, mas você reconheceu. E vai se tornar para ela muito mais fácil para reconhecer também. Sim. Porque ela viu o exemplo. Agora, imagina, eu não posso. Eu falei, está falado. Não mudo nada. Não. Ei, peraí. Não é assim que funciona. Com criança, ainda mais hoje, né? Se dentro de casa, ela não tiver essa harmonia, ela não tiver essa experiência com Deus, porque isso é Deus que faz com a gente, é o Espírito Santo. Lá fora, não vai ser fácil. Né? Então vamos deixar um legado para os nossos filhos, né? Através do quê? Desse manual que é a Bíblia, que nos ensina, né? Se nós pegássemos a Bíblia para educar um filho, seguir esse manual como? Olha, a gente ia ver que a gente
realmente a gente erra, né? Assim, tem falhas. Sim. A gente reconhece isso. E a gente ia ter muito mais êxito. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Ele deixou o Espírito Santo exatamente para isso, para nos ajudar. Então nós não temos desculpa de dizer, é difícil, eu não consigo. Não. Sozinho você não consegue. Mas através dele, com a ajuda dele, do Consolador, nós conseguimos. Eu falo porque eu peço ajuda para ele. Com a minha filha, como tratar, como falar, né? Me posicionar como sacerdote do lar, como pai, como marido, para que eu possa deixar esse legado. Porque se a gente não deixar esse legado, é muito triste. E Paulo diz, né? Se a nossa esperança se resume às coisas desse mundo, nós somos o quê? O mais miserável, gente. Não é as coisas desse mundo, mas as coisas do reino de Deus, as coisas que são eternas para os nossos filhos, para que eles se alegrem e conhecer a Jesus logo cedo, ter experiência, fazer como Jó disse, eu não te conheço só de ouvir falar, mas os meus olhos têm experiências com Deus. A minha experiência, eu conto para ela, para que ela tenha o desejo de ter a dela. Uhum. E aí sim a fé dela vai ser fortalecida. Amém? Exatamente. Amém. Então que hoje você consiga entender a importância de deixar o legado para o seu filho. Não importa se ele ainda é bem pequenininho, se ele já cresceu. Nunca é tarde aí para a gente deixar legado para os filhos. E inclusive para os filhos na fé, como a gente viu a questão aqui de Paulo com Timóteo e tudo mais. A gente sempre tem algo a deixar de valioso para alguém. E que a gente possa entender a importância disso. Porque a função dos pais é essa, né? Lá na frente, quando você vê seu filho crescer e dar frutos, você vai poder se orgulhar e dizer, olha, é óbvio que foi com a graça de Deus, mas eu tive a minha participação aí. Para lá na frente você também não ser envergonhado, assim como a gente falou aqui. Amém? Amém. E aproveitando que a gente, antes de orar, vamos fazer os agradecimentos aqui, né? Sim, é verdade. Primeiro agradecer a toda a nossa equipe, né, Isa? Sim. A gente às vezes começa a live e a gente não fala dessa equipe, né? Verdade. É uma equipe que, meu Deus do céu, a gente louva a Deus por cada vida, para que o Senhor abençoe, né? E que o Senhor renove a cada dia. Amém. E que elas também tenham essa questão do legado para com as crianças, né? Não, as crianças da igreja e para as famílias que elas vão constituir também, deixar. Mas que Deus abençoe cada integrante da nossa... Está deixando aí de assistir o culto para cuidar das crianças, para ensinar para as crianças. Exato. E muitas vezes algumas lá nem filhos têm, mas está lá gastando seu tempo, cuidando, lá, dedicando com as crianças, com todo amor. Exatamente. Com todo o carinho, com toda a dedicação que a gente pode ter. Exatamente. E também agradecer ao nosso pastor, a nossa pastora, obrigada porque pela confiança, o legado, né, que vocês estão deixando, olha, é assim, meu Deus, é muito grandioso. São muitas verdades através da vida de vocês que já tem nos ajudado muito, né? Então a gente louva e agradece que Deus sempre renove, fortaleça e que esse legado alcance, né, muito mais pessoas que já têm alcançado aí, porque eu sei que é o desejo do coração de Deus através da vida de vocês. Então que Deus abençoe o nosso pastor, a nossa pastora e toda a sua família. Amém. Então eu louvo e agradeço. Amém. E a gente quer agradecer também aos pais aí pela confiança. Porque a gente, você deixa os seus filhos assim com a gente, para que a gente ensine e saiba que a gente faz com todo amor, com todo carinho. Mas a gente agradece também por essa parceria aí, porque tem muitos pais que nos auxiliam, que ajudam a gente de diversas maneiras, quando a gente tem eventos principalmente, mas tem muitos que estão lá, querem participar, querem nos ajudar, seja ajudando com material, seja vindo conversar, e tem muitos que reconhecem e agradecem, então a gente agradece muito a essa parceria aí que os pais têm com a gente. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, por hoje é só, vamos orar aí para a gente encerrar? Amém. Senhora, agora? Posso orar? Glória a Deus. Vamos lá. Amém, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, nós queremos te agradecer por Amém, esse momento que nós verdade. tivemos aqui, Senhor, para compartilhar um pouco da sua palavra. Aleluia. Senhor, obrigada
Obrigada pelo privilégio de estar Amém. aqui. Amém. E nós pedimos que o Senhor nos abençoe para que a gente entenda a responsabilidade de perpetuar esse legado, Amém, Senhor. Senhor. Que o Senhor toque no coração de cada um dos pais que está nos assistindo, Isso, Senhor. para que todos eles entendam, Senhor, a sua Pai. responsabilidade Pai, quanto aos Senhor. seus filhos, Sim, para que Senhor. todos eles possam ver seus filhos Pai, crescer, na e para graça, que todos eles se crescer. orgulhem do que seus filhos Sim, vão se Pai. tornar, Amém, mas que Senhor. eles se orgulhem desde já do que Sim, eles já vêm Deus. se tornando, É Senhor. verdade, Pai. Que em nome de Jesus a Amém, gente Senhor. não precise nunca lá É na verdade. frente Sim. chorar e se Oh, arrepender ou se envergonhar Pai. por alguma dessas crianças, Sim, Senhor. meu Deus. Que a gente só venha ver Amém. frutos, Senhor. Amém, Venha ver essas crianças Sim, crescendo Pai. para que elas também Amém, Senhor. entendam a importância de Amém. deixar um legado mais para Amém, frente, Senhor. É verdade. Nós te agradecemos por esse Sim, dia. Deus. Pedimos que o Senhor abençoe Amém. aí nosso finalzinho Amém. de dia, essa noite Amém, que estamos Senhor. passando. Amém. E em nome de Jesus nós te louvamos. Sim, Deus. Amém. Glória a Deus. Só para finalizar. Obrigado, David, que está aqui nos É verdade. ajudando. Obrigada, A Regiane Regiane. fazendo as Bíblias, o Thiago acompanhando. aqui com a gente. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês. Amém? Amém. Glória a Agora Deus. sim. Pai do Senhor. Paz. Tchau.